Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Com vocês, espero que esteja do chuchu, beleza? Eu sou a Emanuele do canal PMC da Umbanda, eu sou filha de Iemanjá, tenho 14 anos e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre os sonhos e a Umbanda. Antes de voltar com o quadro aqui no canal Decifrando Sonhos, eu achei legal trazer para vocês o que é o sonho dentro da Umbanda, né? Porque eu recebo muitas mensagens diariamente de pessoas querendo saber, sonhou que estava incorporando, sonhou que estava vestida de branco, sonhou com tal pombogira, sonhou com tal fulano, então, e querem saber o significado, e antes disso eu quero que vocês saibam o que é o sonho, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar crucial, existe o desdobramento, né? E existe a projeção astral, o desdobramento, e existem a reprodução do nosso subconsciente. Então, tem diferença entre a reprodução do subconsciente, que é uma coisa que você fica pensando muito, é uma coisa que você está trabalhando ali no seu cérebro. E existe a projeção astral, que é um desdobramento onde seu espírito se desliga do corpo material, acaba passando para o plano espiritual e acaba fazendo algum tipo de viagem que fica, vamos dizer assim, nem sempre as projeções astrais, elas vão conseguir ser lembradas totalmente. Sempre quando faz uma projeção astral, na minha opinião, assim, o meu consentimento precisa do acompanhamento de algum ser evoluído, para não ocorrer nada do tipo. Então, quando acontece uma projeção astral, às vezes não é permitido pelo guia que está guiando você ali, pela entidade, pelo qual tipo de sonho, quando acontece a projeção astral, não é permitido que você lembre totalmente do sonho. Agora, quando é uma mensagem que precisa ser transmitida, aí você lembra normalmente, tá? Mas existe essa certa diferença entre reprodução do subconsciente e uma viagem astral, uma projeção astral. Normalmente os sonhos, ele traz pra gente muitas mensagens, ele traz aquilo que o nosso corpo não é capaz de absorver, de entender quando a gente tá aqui conectado no mundo material. Então, quando a gente acaba passando para o plano espiritual, quando acontece essa projeção, essa viagem astral, a gente fica mais, como que eu posso falar para vocês? A gente fica realmente mais conectado com o mundo espiritual e mais fácil de receber e entender as coisas do mundo espiritual. Então, por isso que muitas vezes sonhos que as pessoas sonham, por exemplo, sonho que tá de branco, sonho que tá rodando, sonho que tá num terreiro desenvolvendo. Isso pode significar sim um sonho que uma entidade está te mostrando que você precisa de um desenvolvimento, que você precisa trabalhar sua mediunidade, mas a projeção astral, querendo ou não, ela é sempre muito mais complexa. Quando é projeção astral, você entende que é uma projeção por conta do sonho. Você consegue juntar algumas pecinhas e entender que aquilo ali é uma projeção astral por conta das coisas que aconteceram naquela viagem. Agora a questão do sonho. O sonho é uma reprodução do subconsciente, sim, mas através dele a gente também consegue receber muitos avisos. Por que disso? É a mesma coisa que eu falei. Quando a gente está conectado aqui no plano material, a gente tem muitas coisas na cabeça. É problema diário, é cuidar de casa, é não sei o quê. Então, fica difícil da gente receber algumas mensagens do plano espiritual por conta dessa nossa vida tão terrena e tão material. Quando você acaba fechando seus olhinhos, se desligando um pouco do plano material, fica mais fácil, você fica mais vulnerável de entender as coisas e os sinais que a espiritualidade está te mandando. Então, através disso, influencia seus sonhos, você consegue receber mensagens, você consegue fazer as viagens astrais. Por isso que é um desligamento que a gente fala do corpo e do plano terreno. Como é que a gente vai saber identificar quando é um sonho e quando é um aviso, alguma coisa que a gente realmente precisa dar atenção? Na minha visão, a primeira coisa que a gente tem que destacar os sonhos, eles basicamente são os desejos reprimidos que você tem. Por exemplo, você está no plano material, você quer uma coisa, você não sabe de uma resposta, você não tem um norte ou essa coisa não acontece. Então, quando você acaba se desligando do plano material, do seu corpo material, os sonhos, eles são aquelas... Por isso que a gente sempre sonha muita coisa, né? Porque durante o dia existem coisas que você quer fazer, ou desejos que você tem, ou realmente as coisas que ficam tanto no cérebro quanto no coração, questionações. Então, os sonhos, eles acabam reproduzindo esses desejos, essas vontades, essas questionações. Então, a gente precisa ter um certo equilíbrio para entender o que é sonho, o que é o aviso mesmo, o que é a projeção astral. A projeção astral nem sempre você vai conseguir lembrar de tudo. E a projeção astral, ela vai sempre dar um sinal de que é o seu espírito que se deslocou do seu corpo. Ou você vai estar voando,
ou você vai estar vendo as coisas de um outro plano, por exemplo, você tá vendo que seu corpo tá ali, a sua matéria tá ali, mas você tá aqui também, ou seja, tem duas de você, então isso significa que é, por exemplo, o seu espírito vendo aquela cena, o seu espírito fazendo aquela viagem que está sendo mostrada talvez por um guia, por um mentor, então precisa ter aí uma certa diferença, um certo conhecimento para vocês entenderem diferenciar o que é um sonho, o que é o desejo reprimido que está sendo reproduzido no seu cérebro, e o que é a projeção astral e o que é ali os sonhos que as entidades mostram. Bom, primeira coisa que a gente precisa usar para diferenciar. Se você ficou martelando muito isso durante o dia na sua cabeça, logicamente que o cérebro dele vai trazer essas reproduções durante a noite. Então, o que é crucial a gente fazer? Quando é questão de espiritualidade, é legal a gente sempre deixar a gente acontecer e prestar atenção nos mínimos detalhes. Como que é que a gente vai entender se é um sonho, só uma reprodução, ou se é uma viagem ou uma mensagem. Através do próprio sonho que a gente vai conseguir essa resposta. Então, por exemplo, durante o dia você ficou assistindo vídeo de gira, você fez não sei o que, ficou pensando muito nisso. De noite, na hora que você vai descansar, o seu cérebro ele vai reproduzir você girando. Significa que está reproduzindo aquele desejo que você tem de desenvolver. Então, existe essa certa diferença entre interpretação de sonho, né? Então, um sonho normal só vai ser reproduzido aquilo que você tem vontade. Agora, uma projeção astral é uma coisa que eu vou trazer para vocês significados, coisas que vocês podem entender, pontos que vocês podem entender que há uma projeção astral. Eu vou trazer um vídeo só sobre isso, porque senão vai ficar muito longo. Então, existe essa certa diferença entre os pontos que você vai ver, que você vai entender que é uma projeção astral, e o que você vai entender que é sonho. Tá? Então, existe essa certa diferença e eu vou trazer o significado para vocês do que é uma viagem astral, uma projeção astral, um desdobramento, para vocês entenderem as características que acontecem durante esse desdobramento. E aí vocês vão conseguir entender se é só uma reprodução do seu cérebro, do seu subconsciente, ou se é uma projeção, uma viagem, um desdobramento astral, para vocês entenderem a mensagem realmente, se é o seu cérebro ou se é um aviso que você está recebendo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que é o sonho dentro da Umbanda. Um beijo, fique na paz de Zambi e até o próximo vídeo. Axé!